Fundamentos da Fé Cristã. Aula 6 de 9. Novo Testamento. Um resumo do Novo Testamento da Bíblia e como ele se aplica a nós. Este é o segundo e último pacto feito entre Deus e a humanidade, por meio de Jesus Cristo. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. Pacto da Graça. O Novo Testamento da Bíblia revela a segunda e última aliança de Deus com a humanidade. Uma aliança que já não se restringe à nação de Israel, mas se estende a todos os povos da terra. Este é o Pacto da Graça, porque nenhum dos 10 mandamentos da lei poderiam ser anulados. Sendo assim, alguém precisava cumprir toda a lei para aplacar a ira de Deus contra a humanidade que estava entregue ao pecado. Para isso, o Pai entregou o Filho, e o Filho se entregou voluntariamente como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tomando sobre si mesmo os nossos pecados e quitando a dívida impagável que tínhamos com Deus, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho, descrito em 4 livros, a história apostólica contida no livro de Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro de Apocalipse, totalizam 27 livros que compõem o Novo Testamento. Justificação pela fé em Cristo. No tempo da primeira aliança, todos aqueles que creram na promessa de Deus de enviar o Messias foram salvos. Ainda que guardassem a lei em partes, não foi a lei que os salvou, mas Cristo, que ainda haveria de nascer. Pela fé foram justificados. Hoje, todos aqueles que creem em Cristo e nele são regenerados, são declarados justos diante de Deus pela justiça dele, para serem santificados e depois glorificados. Nenhuma condenação há para os que permanecem em Cristo, sendo nele e por ele santificados. Mas a ira santa de Deus repousa sobre todos os que estão sem Cristo, e estes, consequentemente, caminham para o inferno, sem esperança de salvação, confiantes em seus méritos ou entregues aos desejos da carne. Evangelho de Jesus. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram a vida e o Evangelho de Jesus Cristo, cada um segundo o dom e a perspectiva com os quais o Espírito Santo inspirou cada autor. Todos proclamam uma só mensagem, revelada pelo próprio Mestre e inspirada por um único autor, o Espírito Santo. Mateus, um dos 12 apóstolos, enfatiza Jesus como o Rei, o Messias prometido. Marcos, discípulo próximo do apóstolo Pedro, apresenta Jesus como servo sofredor, destacando seu serviço e sacrifício. Lucas, gentil, não judeu, médico e companheiro de viagem do apóstolo Paulo, evidencia a humanidade de Jesus. João, também um dos 12, destaca a divindade de Jesus. História apostólica. No livro de Atos, também escrito por Lucas, é registrada a história dos apóstolos e dos primeiros cristãos convertidos após a ascensão de Jesus. Os apóstolos tiveram a responsabilidade de pregar o Evangelho, ensinar os discípulos a cuidarem de suas famílias e a viverem em comunidades, buscando a intimidade individual com Deus através de Cristo Jesus, de forma a se manterem unidos e sempre reunidos para louvar e adorar a Deus, aprendendo uns com os outros em humildade e orações com ações de graça. Epístolas Paulinas. A graça de Deus operou poderosamente na vida de Paulo. De perseguidor da igreja, foi chamado para ser um apóstolo de Jesus, para anunciar o Evangelho aos não-judeus e sofrer muito por ele. Ele realizou viagens missionárias em Israel, Síria, Chipre, Ásia,
Macedônia, Grécia, Malta, Itália e outras regiões, pregando o Evangelho de Jesus e ensinando tanto aquela geração quanto as gerações futuras a viverem como verdadeiros cristãos. Ele escreveu 13 epístolas para facilitar a compreensão do mesmo Evangelho registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, Corinto, Galácia, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Ele também escreveu aos seus companheiros de ministério, Timóteo, Tito e Filemon. Aos Hebreus, Epístolas Gerais e Apocalipse. A Bíblia não revela quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Há quem diga que foi Apolo, companheiro de ministério do apóstolo Paulo, e há quem diga que foi o próprio Paulo. Em todo caso, este livro é rico em sabedoria e profundo para compreendermos a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Tiago, Pedro, João e Judas Tadeu eram 4 dos 12 apóstolos que compartilharam a sublimidade do Evangelho através dos dons e da autoridade que receberam de Jesus. Pelo Espírito Santo, escreveram 7 epístolas doutrinárias, trazendo vários ensinamentos para a nossa disciplina cristã. Esses livros, assim como as epístolas paulinas e todos os demais livros da Bíblia, têm muito a nos ensinar, exortar, corrigir e nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Filho de Deus. O livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dada por Deus ao apóstolo João, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve aconteceriam. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Inspiração divina. Somente o Espírito Santo poderia guiar os escritores e tradutores da Bíblia para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse permanecer imutável, mesmo diante das gerações que mudam de comportamento dia após dia. Recomendação e advertência. A todos os que ouvirem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. Esta recomendação e advertência escrita no livro de Apocalipse se aplica a toda a Bíblia. Leia na sua Bíblia as referências contidas nos tópicos desta aula, procurando compreender os contextos, com humildade e orações. Acesse a aula em nosso site e baixe os materiais em PDF. O link está na descrição. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Curta e compartilhe esta aula, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e a sua família. Louvado seja Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para todo sempre. Amém.